Nós devemos olhar para as florestas com o respeito que merecem porque são extraordinariamente benéficas para o nosso planeta. As florestas são essenciais para vivermos num planeta saudável. Através da fotossíntese, as árvores absorvem dióxido de carbono, muito dele produzido pelas atividades humanas. Desta maneira, minimizam a presença deste gás no ambiente, contribuindo para a redução do efeito de estufa, que, por sua vez, é o responsável pelo aquecimento global. Além disso, o oxigênio que precisamos para viver é também criado através da fotossíntese. As florestas são a casa de 80% das espécies animais e vegetais. As raízes das árvores ajudam a segurar o solo, reduzindo o risco de haver deslizamentos de terras. A presença de árvores perto de nós ajudam a reduzir os níveis de stress e de ansiedade que sentimos. E estes são apenas alguns dos benefícios que as árvores e as florestas nos oferecem. As árvores estão entre os seres vivos mais velhos a viver atualmente entre nós. Algumas já eram vivas no tempo dos faraós do Antigo Egito. As árvores são como monumentos à passagem do tempo. A desflorestação é a eliminação intencional e massiva de árvores com o objetivo de, no seu lugar, serem criados terrenos agrícolas, pastagens ou qualquer outra coisa. É um fenómeno que tem vindo a acontecer ao longo dos milénios. Um estudo de 2017 revelou que a Europa de há 8.000 anos possuía muito mais áreas de floresta do que atualmente e que a taxa de desflorestação acelerou há cerca de 4.000 anos devido à conversão de zonas de floresta em terrenos agrícolas e em pastagens. Este cenário de eliminação gradual das florestas repetiu-se um pouco por todo o mundo. Atualmente, em algumas regiões do planeta, a desflorestação acontece a um ritmo alarmante, como é o caso, por exemplo, da Amazónia. Entre 1988 e 2021, em pouco mais de 30 anos, foram eliminados 469.000 km² de floresta amazónica, ou seja, 5 vezes a área de Portugal continental. E estamos apenas a falar da floresta amazónica, mas temos este mesmo problema a acontecer em África, no Sudoeste Asiático e noutras regiões, o que aumenta ainda mais a área de floresta perdida. Em 2021, e olhando apenas para as regiões tropicais do nosso planeta, foram eliminados o equivalente à área de 10 campos de futebol de floresta por minuto. Com a eliminação dessas florestas, desaparecem também os ecossistemas, colocando em perigo espécies como o orangotango e o rinoceronte de Sumatra, que já estão perto de se extinguirem. E há muitas outras espécies que caminham para a extinção: o chimpanzé, o gorila da montanha, o panda, a preguiça anã, o elefante pigmeu de Bornéu, o mico-leão dourado e muitas mais. Uma média de 137 espécies de animais, plantas e insetos extinguem-se todos os dias devido à desflorestação e à destruição dos seus habitats. E por ano são 50.000 que desaparecem. Há vários fatores que contribuem para a desflorestação: a produção de óleo de palma, a produção de soja, a criação de pastagens, a indústria madeireira, a indústria mineira, a expansão da urbanização, a construção de vias de comunicação e os incêndios. Um dos aspectos causados por estes fatores é a fragmentação da floresta. As árvores vão sendo eliminadas, restando apenas parcelas de floresta espaçadas umas das outras. E entre diversas consequências, a fragmentação impede o movimento de alguns animais que antes se movimentavam livremente na floresta, o que por sua vez impede as suas hipóteses de reprodução, causando-lhes o declínio populacional e, por fim, a sua extinção. O óleo de palma é um óleo vegetal produzido a partir do fruto de uma espécie de palmeira. Existe em muitos aspectos da nossa vida porque entra na composição de imensos produtos: chocolate, margarina, detergentes, cosméticos, shampoo, pasta de dentes, gelado, bolachas e até na produção de biocombustíveis, entre muitos outros. O óleo de palma está em todo o lado porque é um material extremamente versátil e por isso é utilizado para diversos fins, como por exemplo aumentar o prazo de validade de alguns produtos e dar uma textura macia e cremosa a outros. A produção de óleo de palma aumentou consideravelmente nos últimos 50 anos.
Em 1970, produziram-se globalmente pouco menos de 2 milhões de toneladas, mas em 2018 ultrapassaram-se as 70 milhões de toneladas. As palmeiras de cujo fruto se extrai o óleo de palma crescem na região equatorial do nosso planeta, em países como a Indonésia, a Malásia, o Brasil, a Nigéria e a Colômbia. E claro, para ter áreas dedicadas à sua produção, é necessário arranjar espaço. E isso faz-se também através da eliminação de florestas para, no seu lugar, serem plantadas as palmeiras. O óleo de palma tornou-se uma importante causa para a desflorestação, mas boicotar os produtos que o utilizam pode não ser a melhor solução. Quando o comparamos com as alternativas, como o óleo de girassol, o óleo de coco ou o óleo de soja, verificamos que o óleo de palma é o que obtém a maior colheita por hectare. E isto significa que para produzirmos a mesma quantidade de óleo de coco ou de girassol, precisamos de mais área de terreno, o que iria originar ainda mais desflorestação. Portanto, as alternativas ao óleo de palma são piores. Assim, para impedir ou reduzir a desflorestação causada pela produção de óleo de palma, devemos evitar comprar produtos que o contenham. Porém, nem sempre é fácil, porque além de fazer parte da composição de imensos produtos do nosso dia-a-dia, é possível que nem apareça na lista de ingredientes, porque o óleo de palma é também um dos componentes utilizados para a fabricação dos ingredientes que constam da lista que surge no rótulo. Tal como aconteceu com o óleo de palma, também a produção de soja aumentou consideravelmente. Em 1970 foram produzidas globalmente pouco menos de 44 milhões de toneladas, mas em 2018 a quantidade aumentou para quase 350 milhões de toneladas. Os maiores produtores são o Brasil, os Estados Unidos e a Argentina, que em conjunto produzem cerca de 80% da soja a nível mundial. Mas a grande maioria da soja produzida destina-se à alimentação animal e apenas cerca de 20% segue diretamente para a alimentação humana. Mas isto também significa que os seres humanos estão a contribuir para a produção de soja porque se estão a alimentar dos animais que a consumiram. A criação de áreas de pasto é algo que tem também vindo a aumentar ao longo dos anos e é mais um fator que contribui para a desflorestação. E mais uma vez, a Amazónia está no centro das atenções por ser uma das regiões mais afetadas. O aumento de áreas de pastagem implica que o consumo de carne tem vindo a aumentar ao longo do tempo, mas não é apenas a carne de bovino, é também a de porco e a de aves. Portanto, ao reduzir ou eliminar o consumo de carne, estamos a contribuir para a redução de áreas de pasto e também da produção de soja, já que grande parte da soja que é produzida destina-se à alimentação animal. No entanto, se reduzirmos ou eliminarmos o consumo de carne, precisamos de nos virar para outras fontes de alimento e, eventualmente, acabamos por introduzir uma maior quantidade de soja na nossa alimentação. Assim, provavelmente, as perguntas mais importantes a que devemos responder são: será que precisamos mesmo de toda a quantidade de comida que ingerimos? E será que temos uma alimentação saudável? Uma parte considerável dos seres humanos ingere mais quantidade de comida do que aquela que precisa para o seu estilo de vida, e além disso segue uma dieta desequilibrada. Se reduzirmos a quantidade adaptando-a à que verdadeiramente precisamos e, claro, mantendo uma alimentação saudável, podemos contribuir para a redução da área de desflorestação causada pela produção de soja. E um outro aspecto pertinente é o desperdício de comida. Cerca de 1/3 da comida produzida num ano é desperdiçada. Há 1.300 milhões de toneladas de comida que vão diretamente para o lixo todos os anos. O avanço dos nossos conhecimentos tem trazido novas formas de produzir alimentos e daqui a algum tempo o consumo de carne artificial irá popularizar-se. A indústria madeireira é o setor ligado à extração de madeira para que posteriormente seja utilizada na construção de imóveis, na produção de papel e noutras atividades que utilizam a madeira como matéria-prima. E além de contribuir para a desflorestação, uma parte considerável da atividade deste setor é feita ilegalmente. Um estudo de 2015 estimou que, no Brasil, 50% das árvores eliminadas pela indústria madeireira acontece de forma ilegal. Na República Democrática do Congo, a estimativa aponta para 90%. No
nos Camarões, 50% a 65%, na Indonésia, 60% a 80%, na Rússia, os valores apontam para 10% a 15% no Noroeste e 50% no Oeste. E podemos ainda acrescentar outros exemplos onde acontece a mesma situação, como a Malásia, o Ghana, o Laos ou o Peru. Uma solução que podemos adotar para minimizar a desflorestação provocada pela indústria madeireira é reduzir ao máximo a utilização de papel. A quantidade de árvores que é necessário abater para obtermos 1 tonelada de papel está dependente do tipo de papel produzido, mas podem ser necessárias 24 para obtermos 1 tonelada. Em 2020, consumimos globalmente quase 400 milhões de toneladas de papel. Felizmente, estamos numa época com acesso a ferramentas digitais e podemos fazer uso delas. Já não precisamos de estar dependentes do papel. Outra das atividades que tem impacto na desflorestação é a indústria mineira, que, além de ter de fazer alterações na paisagem, removendo as árvores, provoca também o escoamento de resíduos tóxicos para os rios. Um estudo de 2015 mapeou mais de 1.500 minas a céu aberto em funcionamento em áreas florestais em todo o mundo e, em particular, no Brasil, na República Democrática do Congo, na Zâmbia, no Ghana e no Zimbábue, entre outros. Cada uma destas minas pode provocar a degradação do meio ambiente num raio até 50 km em seu redor e, em alguns casos, ainda mais, e são utilizadas para a extração de ouro, ferro, cobre, bauxite, titânio, níquel, lítio, entre outros minerais e metais. Ainda temos muita necessidade de recorrer aos combustíveis fósseis e de extrair minerais e metais da natureza. E isto implica que a nossa tecnologia e os nossos conhecimentos vão avançando, mas à custa do meio ambiente. E, eventualmente, no futuro, talvez seja possível produzir artificialmente tudo o que precisamos sem ser necessário destruir o ambiente. Mas ainda não chegamos a esse tempo. Portanto, por enquanto, aquilo que nós todos temos de fazer é repensar os nossos hábitos ambientais, tentando seguir um estilo de vida o mais possível amigo do ambiente. Temos de estar conscientes do impacto que as nossas compras têm no ambiente. Por exemplo, as baterias dos nossos smartphones, dos nossos automóveis elétricos e dos nossos computadores precisam de lítio. O pacote das batatas fritas que comemos há uns dias é feito a partir de petróleo. Uma parte considerável da eletricidade que consumimos é produzida a partir de combustíveis fósseis, e as bolachas que temos em casa podem conter óleo de palma. A população humana tem vindo a aumentar ao longo do tempo e o mesmo acontece com a percentagem dessa mesma população que reside em cidades. Em 2021, 56% vivia em zonas urbanas, mas a tendência é para que este valor cresça. O aumentar da população urbana significa que a área das cidades tem vindo a aumentar. No entanto, as cidades podem ter o seu crescimento e o seu desenvolvimento mais na vertical e menos na horizontal, através da construção de arranha-céus. A existência destes edifícios permite diminuir a área ocupada pela cidade, mantendo a sua expansão geográfica mais contida e evitando que a construção de novos edifícios se faça à custa da destruição de ecossistemas. Mas o aumentar da população significa também que mais recursos vão ser necessários para colmatar as necessidades sentidas por cada um de nós. E esta é mais uma razão para adotarmos um estilo de vida que seja amigo do ambiente. A construção de estradas é, obviamente, uma parte importante da nossa sociedade. As vias de comunicação são-nos essenciais e, claro, quando as construímos, precisamos de fazer alterações na paisagem, idealmente não perturbando o ecossistema. Mas esta situação ideal nem sempre acontece. Quando uma floresta que antes era inacessível ou quase inacessível começa a ser convertida para outros usos, é necessário construir estradas e linhas de comboio até às novas pastagens, até às novas plantações de óleo de palma ou até às novas minas, e tem como objetivo servir essas novas explorações. No entanto, estas novas vias de comunicação acentuam ainda mais a fragmentação provocada pelas atividades que causam desflorestação, além de que facilitam a chegada de mais explorações, podendo acelerar a destruição da floresta. Os incêndios fazem parte do ciclo da natureza, mas esses são apenas 25% dos que ocorrem anualmente e naturalmente em todo o mundo.
Estima-se que, a nível mundial, cerca de 75% dos incêndios em florestas sejam causados pelos seres humanos. As causas são muitas, desde queimadas que se descontrolaram até à beata acesa que foi atirada pela janela do carro. Todos os anos há milhares de hectares de floresta que ardem na Amazónia, na Rússia, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, em África, na Ásia e noutras regiões. Cada um de nós pode e deve fazer a sua parte para ajudar a reduzir e até a eliminar o problema da desflorestação, adotando hábitos que nos coloquem na direção desse objetivo. São hábitos como evitar ao máximo o uso de papel, minimizar o mais possível a compra de produtos que contenham óleo de palma, manter uma dieta saudável e não ingerir mais quantidade de comida do que aquela que é requerida pelo estilo de vida que temos, reduzir ou eliminar a carne da nossa alimentação, evitar o desperdício de comida, ter consciência do efeito que as nossas compras provocam no meio ambiente e não ter comportamentos que possam levar ao deflagrar de um incêndio. E há um outro fator importante. Os governos dos diversos países devem estar verdadeiramente empenhados em impedir a destruição do meio ambiente. Haver uma mudança radical em que, num instante, toda a sociedade humana passa a viver segundo os estilos de vida amigos do ambiente é impraticável, porque há todo o peso de estruturas e sistemas económicos e sociais que assentam em determinados hábitos de funcionamento. Assim, a mudança gradual é aquela que tem sido seguida. E existem acordos e políticas nesse sentido, mas ainda existem demasiadas falhas pelo caminho. Há alguns locais pelo mundo em que as boas práticas ambientais estão a ser constantemente violadas. Não podemos continuar a explorar o planeta e a destruir os seus tesouros da maneira que temos vindo a fazer. Não temos o direito de provocar a extinção de milhares de espécies de animais e de plantas por ano, destruindo-lhes os ecossistemas. E não podemos esquecer as populações humanas indígenas, que estão também a ser prejudicadas. É preciso saber viver em harmonia com as florestas. É preciso saber viver em harmonia com todos os seres vivos de todas as espécies que conosco partilham um mesmo planeta.